Muito bom dia, senhores. Eu sou o professor Sérgio Fernando Maciel Correia e esta é uma aula gravada para o curso de Ciência da Computação, terceira fase do Instituto Federal Catarinense. A disciplina é Filosofia e Epistemologia e hoje é dia 27 de abril de 2021. Muito bem, neste pequeno vídeo vocês encontrarão duas partes. Na primeira parte eu encaminho um trabalho para que os senhores possam desenvolver em grupos, depois falo bem como vai ser, e depois, na segunda parte deste vídeo, estarei tratando desse assunto, que é a imbricação entre ética, ciência e política, mais aqui sobre ética e ciência. Este é o último tópico da nossa unidade 1 do plano de ensino, que está adaptado para atividades remotas, né? Então, lá na última unidade do plano de ensino, na primeira unidade, melhor dizendo, o último tópico da primeira unidade, está dito lá que nós temos que trabalhar um pouco a relação ou as imbricações entre ciência, ética e política. Portanto, questões de epistemologia. Então, farei esta breve explanação do tema e encaminharei, antes disso, os trabalhos. Muito bem. Então, vou partilhar com vocês aqui uma outra tela para que nós possamos encaminhar os trabalhos, né, para fechar bem essa unidade 1 do plano de ensino. Então, aqui no link do vídeo, e vão receber também, melhor dizendo, reconstruindo a frase, aqui na descrição deste vídeo, vocês vão encontrar um link para esta revista publicada lá no Ensinos, na IHU Ideias, né? Esta revista aqui, Revolução 4.0, novas fronteiras para a vida e para a educação. Essa revista ela reúne um conjunto aqui de entrevistas que vocês deverão apresentar nas aulas síncronas. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entrevistas com o tema Revolução 4.0, novas fronteiras para a vida e a educação. Esta é uma forma de a gente abordar este tema da ética, da política e da ciência a partir da área de vocês, que é a ciência da computação. Então, como vocês deverão proceder? Na discussão de grupo de vocês, não vou interferir, vocês se dividem em duplas ou trios, né? Para apresentar aqui as 7 entrevistas. Então a gente começa lá no dia, deixe eu só me situar aqui, no dia 4 de maio, na aula presencial, na aula via Meeting, com as apresentações. Como vocês deverão proceder? Preparar uma apresentação, preferencialmente, não obrigatoriamente, com slides, em que apareçam os principais pontos da entrevista e, ao final, vocês devem propor ali uma discussão, né? um tema que suscite o debate e discussão entre nós. Então, vejam bem, são entrevistas aqui que têm mais ou menos 5, 6 páginas cada uma. Então, vocês preparam ali 10, 15 minutos na dupla ou no trio, 10, 15 minutos de discussão, de apresentação, melhor dizendo, e por fim trazem um tema para debate. Então, no máximo 10, 15 minutos para apresentação e uns 10 minutos para discussão, melhor dizendo. Então, o que vai dizer para nós que cada encontro terá duas entrevistas. Sugiro que comecem, se for para deixar alguma entrevista de fora, que deixem as últimas, né? Então, se dividam aí duplas ou individual ou em trios, o importante é que todos apresentem.
e que todos os temas, aqui as 7 entrevistas, estejam contempladas. Então, repetindo aqui, para a aula do dia 4 de maio, via Meet, vocês deverão trazer apresentações individuais, em duplas ou trios, cada um indivíduo, ou dupla ou trio, escolhe uma das entrevistas. Cuidem para não repetir, né? 10 a 15 minutos para apresentar os conceitos fundamentais de entrevistas e até 10 minutos para a gente propor uma discussão. A discussão vocês promovem, beleza? Então, dito isso, vamos ao conteúdo, que é exatamente esse aqui, que é a relação entre ética e ciência. Lembrando que isto tem bastante relação com a disciplina de metodologia científica, lá da primeira fase. Tem bastante relação, ou muita relação, com a disciplina de ética, lá na 8ª fase, se não me engano. Ética e legislação para computação. E tem muita relação com uma disciplina que provavelmente serei eu que vou ministrar, que é tecnologia, ciência e sociedade, que está localizada na 6ª fase. Então é um conteúdo bastante interdisciplinar e que vocês, de certa forma, já tiveram contato com ele na disciplina de metodologia científica, estão tendo contato aqui em filosofia e epistemologia, terão contato mais profundo e detalhado em ética e legislação na 8ª fase e tecnologia e sociedade na 6ª fase. Esse debate aqui, ele é comumente conhecido e debatido como bioética, né? Muitos cursos, a maioria dos cursos superiores, sejam eles de humanas, de exatas, de ciências da natureza, possuem uma cadeira de bioética. Nós não temos uma cadeira de bioética, mas o tema da bioética está posto, por exemplo, num conteúdo como este. Primeira questão que nos vem ao debate é se a ciência ela é neutra, ou seja, se ela não é influenciada por questões externas a ela na sociedade e se ela não influencia também questões externas a ela na sociedade. Então, a primeira resposta que o professor de filosofia dá para vocês: não existe ciência neutra. Toda ciência ela tem vieses, toda ciência ela tem, de certa forma, uma ideologia, né? Então, querer separar a ciência da política, da ética, é um aspecto muito equivocado. Por isso, a primeira afirmação que eu estou dizendo para vocês é que a ciência, sim, ela é influenciada por aspectos éticos e aspectos morais, ou seja, os valores que constituem aqueles que fazem ciência e aqueles que necessitam de ciência para organizar a vida. Lembrando das aulas anteriores em que nós definimos que nem toda ciência é transformada em tecnologia. Então é um erro nosso querer também trabalhar com sinônimo entre ciência e tecnologia. Ciência é um conjunto de conhecimentos e a tecnologia é a aplicação desse conjunto de conhecimentos para questões práticas. Então nem toda ciência se transforma em tecnologia, mas toda tecnologia possui conhecimento científico que o embasa. Então, primeira definição que nós temos é que aspectos éticos e morais influenciam a ciência. Então, ou seja, os valores que estão imbricados na situação. Não só aspectos éticos, mas aspectos legais. Então, há legislações que influenciam a decisão dos cientistas, né? Ou permitem ou não os cientistas avançar. Por exemplo, né? Em tempos de pandemia, nós temos a Anvisa que nutrida por várias legislações, aplica essas legislações ao desenvolvimento de toda a tecnologia e ciência envolta, por exemplo, na produção de vacinas. Na data de hoje, na data de ontem, por exemplo, a Anvisa, levando em conta
aspectos técnicos e aspectos de legislação, deu negativa para a vacina russa Sputnik. Então, veja bem, é um aspecto legal aí, legal no sentido da legislação, fazendo com que a ciência no Brasil tenha determinados rumos. Aspectos sociais influenciam, sim, na questão da ciência, né? Vários determinantes sociais condicionam a produção de ciência. Por exemplo, a educação, que é uma questão social, né? Se ela não for muito bem oferecida aos cidadãos de um determinado país, a formação de cientistas das mais diversas áreas terá uma influência não muito boa. Então, o aspecto social sempre vai influenciar no progresso, no avanço da ciência de uma determinada nação, de uma determinada sociedade. Não só isso, mas aspectos biológicos e todos esses outros aspectos. Por exemplo, aspectos econômicos, financiamento. Por exemplo, aspectos educacionais, como eu citei antes, né? Aspectos políticos. Por exemplo, né? Eu tomo a decisão política de cortar... Política e economia aqui, né? Tomo uma decisão política, enquanto governo, de cortar orçamento para a área de ciência e tecnologia. A semana passada a gente viu, por exemplo, o ministro da Ciência e Tecnologia do Brasil dizendo que determinadas pesquisas você não pode dar um stop e depois dar um start. Ou seja, se você cortar o investimento econômico, ali, haver uma decisão política de cortar o investimento, né, o orçamento naquela ciência, ali, naquele projeto de pesquisa, você não pode parar o projeto e retomar só quando houver novos financiamentos. Ou seja, esses aspectos políticos e econômicos que geralmente andam juntos, né, eles influenciam e muito no avanço e nos limites da própria ciência de uma sociedade, né? Aspectos espirituais, por exemplo, enfim, determinadas posturas religiosas ou determinados cultos religiosos, por exemplo, influenciam no progresso ou não de uma ciência. Aspectos culturais, por exemplo, uma sociedade como a nossa, que é frequentemente influenciada pela divulgação de notícias falsas, de falsas informações, né? Tudo isso implica no avanço da ciência e de como ela funciona dentro de uma determinada sociedade. Então, concluindo essa lâmina aqui, meus queridos, não existe ciência neutra, mas sim a ciência como um todo, ela é constantemente como que bombardeada por vários aspectos como esses aqui listados nessa lâmina. Então vejam bem, existem os fatos e as circunstâncias. Por exemplo, uma pandemia é um fato, não tem como negar que existe uma pandemia por coronavírus no mundo. Contudo, as circunstâncias dependem um pouco de decisões econômicas, políticas, culturais, etc. Exemplo, né? Exemplo. A China, que é onde surgiu a pandemia, ela tem 14 vacinas aprovadas para uso entre a comunidade chinesa lá, né? Então, veja bem, enquanto que no Brasil nós estamos tateando para ter duas vacinas circulando e sendo usada entre nós. Então, veja bem, temos um fato e nós temos circunstâncias. Circunstâncias podem ser como podem não ser. Isso traz para nós um problema, um conflito ético. Esses problemas e conflitos éticos, a gente precisa trabalhar com casos reais, por isso os casos relacionáveis, e precisamos produzir, enquanto cientistas, enquanto filósofos da ciência, não é o meu caso, eu não sou um filósofo da ciência, apenas dou aula de filosofia da ciência, né? Eu sou um filósofo político, então
esses filósofos da ciência, ou o pessoal que cuida da bioética, né, que não é só filósofo, mas é uma área bastante, vamos dizer assim, interdisciplinar, pluridisciplinar, eles produzem referenciais teóricos, que é exatamente essa perspectiva de resolver o problema ou solucionar um conflito ético. Então você vai criando alternativas, vai analisando consequências e você tem um referencial teórico, a partir sempre da soma dos fatos com as circunstâncias. Então, como construir, né, como construir, então, um direcionamento ético, político, para os cientistas, para que eles se locomovam no mundo, levando em consideração todos aqueles aspectos que foram elencados antes na construção da ciência. Só que, por exemplo, essa relação entre ciência, sociedade e valores, né? Ciência ou atividade científica, a sociedade a gente coloca a política, a cultura, o governo, etc., e os valores morais. Levando em consideração todos esses aspectos lá listados anteriormente, como a gente criar um universalismo ético para a ação do cientista, né? Para a profissão do cientista, dado que vocês sempre têm que fazer uma reflexão, né? A partir de vocês, que são homens e mulheres, ou mulheres e homens, que levarão o título de cientista da computação, né? Bacharel em ciência da computação. Então, todos esses valores, e aqui tem uma referência muito importante, né? Que é o Bruno Latour. Bruno Latour é um grande teórico da ciência e da filosofia da ciência atualmente, né? Levando em consideração todos esses paradoxos, né? Desenvolvimento, levar em consideração valores básicos profissionais, uma ética profissional, levar em consideração que existe um comércio e que as empresas elas visam lucro com a financiarização da ciência, levar em consideração valores básicos, buscar valores universais, né? Que permitam, por exemplo, um cientista se orientar aqui no Brasil, mas também lá na China, ou um cientista da computação norte-americano tenha mais ou menos os mesmos valores que um cientista da computação sul-americano. Então, tudo isto são paradoxos, dilemas, problemas, que é aquilo que nós chamamos de circunstância. Mas o fato é que esses fatos e circunstâncias, né, eles têm que nos colocar no dever de ter valores básicos, universais, para a orientação do cientista. Então, uma forma de a gente encontrar valores básicos, universais, que condicionem estas circunstâncias para administrar bem os fatos, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Toda pessoa tem direito de tomar parte livremente na vida, na cultura, na comunidade, fluir das artes e participar do progresso científico e dos benefícios que deste resultam. Toda pessoa tem o direito à proteção dos interesses morais, materiais ligados a qualquer produção científica, literária ou artística ou autoria. Muito bem, como que, por exemplo, a nossa instituição ela lida com isso, né? A proteção dos sujeitos de pesquisa, seja de pessoas que são pesquisadas, por exemplo, em ciências humanas, de pessoal que produz ciência no Instituto Federal Catarinense, por exemplo, é salvaguardado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, o CEP-CSH, né? Do qual eu sou membro. Então, esses comitês de ética, que toda instituição acadêmica de ensino superior como a nossa precisa ter. Qual a função de um comitê de ética em pesquisa com seres humanos, ou pesquisas em geral, né? É exatamente a ideia de que existe um valor mínimo universal que deve ser salvaguardado, que é esse da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, participar do progresso científico e no benefício que desse resultam, né?
Existe também uma recomendação ali da Unesco, né, que foi proclamada em 1974, portanto, 3 anos antes de eu nascer. Então, estas recomendações da Unesco diz o seguinte, que os estados, por exemplo, têm que tratar a ciência com fundos públicos, com dinheiro público, que sejam investimentos de longo prazo. Aqui, novamente, o exemplo que eu dei anteriormente. O orçamento público brasileiro, aprovado semana passada, melhor, aprovado ele já tinha sido, promulgado pelo presidente da República, trouxe cortes radicais em ciência e tecnologia. Ou seja, esse direcionamento da Unesco, né, de 1974, ele já sofre um impacto aí. As questões econômicas e políticas que eu fiz referência lá na lâmina inicial, ou na segunda lâmina, né? Respeitar o princípio da liberdade de movimento dos pesquisadores científicos, né? O princípio da liberdade de movimento dos pesquisadores científicos. Por isso que existem os comitês de éticas em pesquisa, né? Que são organizados lá pelo Ministério da Saúde, né? Os comitês de éticas em pesquisa das universidades e institutos federais são organizados pelo Ministério da Saúde. Eles levam em consideração, um comitê de ética jamais vai dizer para o cientista pesquise isso ou aquilo. Mas vai dizer, você tem problemas éticos em investigar desse ou daquele modo. Então, propor pesquisas, todo e qualquer acadêmico ou cientista ele pode propor pesquisa que quiser, mas deve ser submetido a um comitê de ética. Ele tem liberdade para propor a pesquisa. Se vai ser aprovado por um comitê de ética, por exemplo, aí é outra questão. Então, por isso, há um respeito pela liberdade, segundo esse documento, dos pesquisadores, contudo, tem que ser guiados lá pela orientação do Código de Direitos Humanos, né? Da Declaração Universal de Direitos Humanos, e toda a legislação que embasa os comitês de éticas em pesquisa, por exemplo. Incentivar a formação de novos pesquisadores. Por isso, no curso de vocês, tem uma prática que é a de iniciação científica, né? Eu tenho um bolsista atualmente que atua na iniciação científica. Além do ensino, né, que vocês têm que cumprir, então, as instituições acadêmicas e de pesquisa devem ter esse trabalho de formar novos pesquisadores. Então, esses fatos e circunstâncias, para pensar uma ciência moralmente, eticamente correta, né, moralmente de acordo com os princípios, leve a considerar, então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Portanto, não ferir a dignidade humana. A avaliação prévia da relação risco-benefício, por exemplo, o Comitê de Ética em Pesquisa do IFC, ele é centrado nessa discussão sobre riscos e benefícios. Todo pesquisado, todo sujeito de pesquisa, ele deve ser informado, por isso quem vai pesquisar pessoas, né? Não só software, por exemplo, deve ter um consentimento, a pessoa deve saber em que ela está sendo pesquisada, e ela tem que consentir isso de forma baixada, né, firmada. Direito de ser informado ou não dos resultados, ou seja, a questão do comitê de ética de novo. Todos os cientistas têm que fazer explicação, o cientista, o professor, o acadêmico, né, tem que apresentar os resultados de suas pesquisas. Projetos adequados a padrões e diretrizes nacionais e internacionais de pesquisa. Acabei de afirmar para vocês, por exemplo, o exemplo do Comitê de Ética do IFC, que é norteado pelo Ministério da Saúde, nem é a reitoria que opina sobre as regras desse Comitê de Ética, mas sim o Ministério da Saúde. E projetos de pesquisa que devem ser adequados a padrões e diretrizes nacionais e internacionais de pesquisa. Muito bem. Então, isso para sustentar para vocês que ciência e ética, a ciência não é neutra e é influenciada, sim, por muitos e muitos fatores.
Ainda nos atendo à Declaração Universal dos Direitos Humanos e a questão da ciência nele, né? Então, o artigo 3. As responsabilidades inerentes às atividades dos pesquisadores, incluindo meticulosidade, cautela, honestidade, integridade intelectual em conduzir suas pesquisas, assim como na apresentação e utilização de seus achados, devem merecer particular atenção no referencial da pesquisa sobre o genoma humano, devido às suas implicações éticas e sociais. Aqui é um exemplo, né? De como tratar de genética, de produtos, né, ligados à microbiologia, tem grandes problemas. Existe até hoje uma discussão se o coronavírus foi produzido ou não em laboratório, questão da cautela, da honestidade. Os encarregados de estabelecer as políticas públicas e privadas de pesquisa também têm particular responsabilidade a este respeito. Novamente o exemplo da Anvisa, né, que tomou a decisão de não patrocinar a Sputnik no Brasil por a presença de vírus replicantes. Não tenho formação técnica para entender, mas assim, do ponto de vista de um cidadão comum, basicamente a Sputnik ela tinha a potencialidade de não imunizar as pessoas, mas replicar o vírus entre as pessoas. E aí a gente pode dar um exemplo das vacinas contra a poliomielite, paralisia, né? Os Estados Unidos, nos anos 70, desenvolveram uma vacina, não considerando esses aspectos da cautela, da integridade intelectual, da meticulosidade, e aplicaram em 200 mil crianças, e 200 crianças quase todas elas desenvolveram a paralisia, 200 ficaram paraplégicas, e se eu não me engano, 10 morreram. Foi um assunto que eu li ontem em algum lugar, né? Para levar em consideração esse aspecto de que a ciência precisa ser regrada muito bem para que esses valores aqui da Declaração Universal dos Direitos Humanos sejam considerados. Certo, meus queridos? Levando em consideração todos esses fatos e circunstâncias, então a função das pessoas que fazem epistemologia, ou seja, a filosofia da ciência ou bioética, tem que criar então um referencial teórico. Esse referencial teórico precisa estabelecer direitos e deveres, tanto para cientistas quanto para pessoas pesquisadas. Deve considerar que não são valores individuais ali, mas são valores que sejam universais, ou seja, que cheguem até a alteridade, ao outro, né? Aquele que pensa diferente, que é da cultura diferente, que, enfim, tem outra forma de ver o mundo e de se portar nesse mesmo mundo. Então, é o grande desafio aí do referencial teórico em bioética, né? Ou filosofia e ciência. Deve ter como princípio a Declaração dos Direitos Humanos, como eu vos falei. Então, princípio, qual que é o princípio, né? Tudo aquilo que fere minimamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos não pode ser posto, né, nesse referencial teórico que orienta a ciência, né? Então, por isso, sempre pensar que existe aquilo que em filosofia a gente chama de alteridade. Alteridade é aquele que pensa radicalmente diferente de mim, que se porta num mundo diferente, muito diferente de mim, que tem concepções religiosas, psicológicas totalmente diferentes de mim. E que por minhas virtudes, por exemplo, de tolerância, de respeito à dignidade humana, eu tenho que levar em consideração na forma como eu me relaciono com essas pessoas. E como as vejo, né? Então, veja bem que para propor um código, então, para cientistas, um referencial teórico é algo muito complicado. Dito isso, meus queridos, já são 30 minutos de vídeo, né? Eu vou parando por aqui. O nosso objetivo aqui com esse conteúdo é que vocês possam pensar na relação entre filosofia,
ciência, filosofia e ética, filosofia e política, ciência e política, ciência e ética, ciência e moral, de forma que quando você bater no seu peito e dizer eu sou uma cientista da computação ou sou um cientista da computação, você leva em consideração todo esse debate e que ele é de vital importância para o seu desenvolvimento enquanto pessoa, enquanto cidadão e ao mesmo tempo enquanto acadêmico, acadêmica, né, de ciência da computação. Isso, meus queridos, na descrição desse vídeo vocês encontram o link para a revista. Lembre que vocês têm que apresentar todos os sete artigos. Não vou me envolver na separação de grupos, façam isso vocês. E façam isso individualmente, ou duplas ou trios. Preferencialmente usem slides, 10 a 15 minutos para apresentar o conteúdo da entrevista, 10 minutos para o debate. Dito isso, paro por aqui. Espero vocês para a aula presencial no dia 4 de maio, no link que eu vou enviar. Dito isso, fico por aqui. Até mais.